Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, também pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, muito importante essa informação, que eu vou passar a vincular a partir daqui. Sou filiado ao PSB já há 10 anos, trabalho aqui como líder comunitário, além de professor e filósofo, como já falei, sou envolvido em diversos projetos. E muitos de vocês me conhecem aqui do Filosofia Hoje, né? Um projeto que eu toco desde 2011, que recebi a ajuda e colaboração de vários amigos, amigas, parceiros, gente de confiança para trazer um serviço de qualidade aí na internet já há um bom tempo, tá? Tô fazendo essa live bizarra, meia-noite e meia, porque eu troquei o dia pela noite nesse negócio de quarentena. No início eu achei que era porque ainda estava calor, né? E esse horário é um horário com a temperatura mais baixa. Mas depois eu descobri que, sei lá por quê, cara, o meu horário natural, vamos dizer assim, eu tô indo dormir umas 3 ou 4 horas da manhã e acordando ali pelas 11. Né? E meio que o meu corpo tem funcionado muito bem, minha mente muito bem. Eu tenho conseguido cumprir todas as minhas funções profissionais de casa e ainda ser muito produtivo em outros projetos de vida, como no próprio Filosofia Hoje. Então troquei o dia pela noite, meia, pelo menos algumas horinhas aí, né? Não sei até quando vou ficar nessa rotina, mas por enquanto estou aí, então resolvi fazer essa live da meia-noite e meia, que ninguém faz live meia-noite e meia, né? Então, quero dar as boas-vindas quem está acompanhando e pode colocar aí nos comentários que vai ser muito bem recebido, a gente vai poder bater um papo legal. Primeira coisa que eu quero comentar para vocês sobre essa história toda do coronavírus. Semana passada foi a primeira vez que eu me senti assustado com essa história toda. Por quê? Porque o Brasil passava dos 5 mil e poucos mortos, que era o número de mortes da China. E isso me assustou bastante, porque no início do ano a gente olhava aquelas imagens das cidades chinesas, né, vazias, e ficava pensando, nossa, que horror, que loucura, olha o que está acontecendo lá, como se fosse algo distante. E a gente superou já o número de mortes da China. Então, pela primeira vez, assim, eu me senti assustado ali. E, obviamente, o nosso presidente mandou um "e daí?". E isso, assim, me comoveu profundamente, né? Porque, no mínimo, eu acho que é uma questão de luto nacional, baixar a bandeira, rever o que está sendo feito de errado, né? Por estar esperando uma marca tão triste lá da China. Só que a coisa foi cada vez pior, a gente já passa 11 mil mortos, né? E quando chegou os 10 mil, o Bolsonaro pegou e lançou a seguinte pérola, né? Ele falou que ia fazer um churrasco para comemorar. E aí eu gostaria de conversar diretamente com o pessoal que gosta, que curte o Bolsonaro, né? O pessoal militar, o pessoal do exército aí, que ainda apoia esse cara de alguma maneira ou de outra. Imagina que a gente está numa guerra e o Brasil passa de 10 mil mortos nessa guerra. E aí o presidente vem e diz que vai fazer um churrasco para comemorar. Cara, o cara que fala isso, para mim, ele é um traidor, entendeu? Traição da pátria. O cara tá comemorando 10 mil baixas nacionais numa guerra. E quem é da área de saúde, eu tenho amigos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, amigos e amigas, né? E eles relatam que eles estão numa guerra mesmo. Estão numa guerra contra um inimigo invisível, inimigo ninja, que é esse vírus.
E muitos deles apoiaram e até votaram no Bolsonaro. Mas que depois disso, dele comemorar as mortes feitas pelo inimigo, mortes de brasileiros, aí não tinha mais como seguir esse apoio, né? E eu acho que isso que é mais absurdo, né? O cara é o presidente do Brasil, o meu país, o país que eu amo, que eu tenho orgulho da bandeira, e o cara tá comemorando a vitória do inimigo, né? É impressionante, cara. Eu assim, particularmente, não consigo aceitar esse tipo de coisa. Muita água rolou aqui desde a última vez que conversamos, né? Eu quero ver se faço lives mais constantemente. Talvez esse horário seja uma solução, mas eu estou vendo aqui os números muito baixos de espectadores em relação aos horários tradicionais, né? Como 6 da tarde, 8 da noite, 11 da manhã, que são os horários de grande fluxo no Facebook. E o pessoal que está online, chegamos aqui a 9, ninguém está comentando. Fique à vontade para comentar, perguntar. Vamos fazer uma live bem aberta, bem tranquila. Afinal, já passa da meia-noite, a gente não precisa ter aquele ritmo frenético aqui. Só bater um papo, trocar uma ideia. Eu quero, quem sabe, tá conversando com vocês mesmo, né? A live tem essa questão da interação. Essa é a vantagem em relação aos vídeos gravados, porque na verdade gravar vídeo é muito melhor, né? Tu edita, tu se prepara, tu põe uma musiquinha no fundo. Gravar vídeo tem várias vantagens, né, em relação à live. Mas a grande vantagem da live é eu poder interagir ao vivo e diretamente aqui com vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí para comentar. Eu quero aqui também assistir alguns vídeos, né, com vocês, fazer reacts. E vamos fazer isso agora, então. Vamos aí ver um vídeo aqui do Meteoro Brasil. Eu vou dizer que no momento ele é meu canal favorito. Ele disputa com outro canal que tem um conteúdo nada a ver com o Meteoro Brasil, que é o Acelerados. Só que o Acelerados ele é um conteúdo de automobilismo e carro e etc., que é uma das minhas paixões. E o Meteoro é um canal de política, né? Então vamos dizer assim, por ser um canal de política e até um pouco de filosofia, o Meteoro, vamos dizer, é o meu canal favorito. Até uma curiosidade que eles me imitam, né? Que eles fazem lá umas gameplay também, de vez em quando, filosofando. Então o meu canal já não é mais o único de filosofia e games do mundo, mas é, vamos dizer assim, o primeiro. Né? O Meteoro Brasil também tem feito isso. O que mostra o quanto que o Meteoro Brasil é um canal também próximo, né? Com minhas ideias. Eu vou dizer que eu nunca assisti nada assim no Meteoro Brasil que eu não concordasse, que eu fosse contra. Ah, sou contra isso aí que eles estão mostrando. Mas eu acho que às vezes eles exageram na emoção, né? Às vezes o vídeo deles fica quase falacioso, assim, no sentido de os caras estão apelando para a emoção. Vamos assistir. Esse vídeo aqui eu não vi ainda, tá? Eu não vi ainda o vídeo. O nome do vídeo é General contra Capitão. Vocês estão ouvindo aí a musiquinha do fundo da propaganda, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tinha preparado... Bolsonaro mentindo. Eu tinha preparado aqui um para live, mas ainda não está bem preparado, eu não vou usar esse aqui. Eu vou usar esse aqui, ó, tela e câmera, sem moldura mesmo. Ou tem o que eu uso... qual configuração aqui? Live tem essas coisas. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Falso Silva, né? Cadê o da moldura? Bom,
Vamos com esse aqui sem moldura mesmo, tá? E vamos lá, vamos assistir. Como é um react, eu vou parando, fazendo os comentários no meio, alguma coisa que me chamar a atenção. Vamos lá, Meteoro Brasil, general contra capitão. As coisas vão mal no Brasil e não há nenhum indício de que elas possam melhorar assim do dia para a noite, do nada. Se tudo der certo, o Brasil vai ficar um pouquinho menos pior, aí depois menos pior ainda, até ficar quase regular e assim por diante, vagarosa, gradualmente, até chegar naquela normalidade que, vamos considerar, nunca chegou a ser assim boa. Politicamente, o caminho pode passar por esse cara aqui. Senhoras e senhores, bom dia! Já pensou que horror, meu? Já pensou que cilada? Mas foi uma cilada, não dá para dizer que bem pensada pelos estrategistas por trás da campanha do Bolsonaro. Se a gente impeachment o Bolsonaro, que a meu ver já passou da hora, já tem mais do que evidências girando aí de quanto esse cara não tem competência e está usando mal o cargo da presidência da República em favor da própria família. Mas se a gente tira o Bolsonaro, olha quem assume, né? Muito bom, hein? Será que ele é menos pior? Atitudes recentes, assim como um artigo escrito por ele no Estadão, podem nos ajudar a pelo menos especular sobre a resposta. Brasil! É que assim, cara, quando eu já olho para a cara desse homem aqui, eu já tendo a pensar que qualquer coisa, qualquer um vai ser melhor do que ele, né? Até teve a notícia que uma desempregada foi procurar o auxílio emergencial e foi negado porque estava dizendo que ela era presidente da República. Eu não tenho dúvida que ela seria menos ruim que o Bolsonaro, né? O Mourão, então, seguindo essa linha, também acredito que seria menos ruim. Pelo menos acredito que nos envergonharia menos. Agora, melhor, eu já acho uma palavra um pouco pesada. Vamos ver o que o Meteoro nos diz aqui. Em março, o presidente Jair Bolsonaro participava de uma reunião com governadores. Remoto, esse encontro tratava da pandemia, das medidas para garantir o isolamento social, da integração entre o governo federal e os estados. Nessa ocasião, o presidente partiu para cima do governador de São Paulo, João Dória. Se essa reunião aqui fosse uma redação do Enem, o Bolsonaro teria zerado por fugir do tema. Ele simplesmente se esqueceu da pandemia e começou a falar sobre eleição. Por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com outro no passado, que te elegendo para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Bolsonaro, esse discurso mostra bem, ele é o homem medíocre, né? O homem medíocre que só olha o próprio ânus, né? Então, ele só pensa em eleição, ele não pensa em mais nada disso. Eu não estou passando pano no Dória, eu só estou atacando o Bolsonaro. Creio que vocês perceberam isso, né? E muitos dos seguidores do Bolsonaro e que continuam defendendo o Bolsonaro, mesmo com toda essa péssima gestão de crise que ele está fazendo, que tem influência, sim, nas mais de 11 mil baixas brasileiras. Bom, vamos lá, vamos seguir. Guarde essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Ao lado de Bolsonaro está o vice-presidente da República, Milton Mourão. Repara bem nele. O vice não está gostando do comportamento do titular e ele nem faz questão de esconder. A linguagem corporal dessa reunião aí de março virou um texto agora em maio.
Mourão é o autor desse artigo aqui, publicado no Estadão. Aqui ele escreve: a essa altura, já está claro que a pandemia de Covid-19 não é só uma questão de saúde. Por seu alcance, sempre foi social. Pelos seus efeitos, já se tornou econômica e, por suas consequências, pode vir a ser de segurança. Para esse mal, nenhum país do mundo tem solução imediata. Cada qual procura enfrentá-lo de acordo com sua realidade, mas nenhum vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. Um estrago institucional que já vinha ocorrendo, mas agora atingiu as raias da insensatez. Está levando o país ao... Olha o pãozinho! Cara, que pãozinho bonito, hein? Fazer um desse ali em casa. Mas eu acho que esse pequeno destaque aqui do trecho do Mourão deixa bem evidente a diferença entre um mandato Mourão e um mandato Bolsonaro, né? E é uma diferença técnica, não tenho dúvida em afirmar isso. Vamos dar sequência. No artigo que publicou no Estadão, Mourão defende uma solução para a crise multidimensional que o Brasil enfrenta. No passado... Olha essa imagem aqui, né? Esse monte de homem branco com cara nojenta. Como isso me lembra Platão, né? O preço de não participares ativamente da vida política nos faz governado por quem não merecia. Em algumas traduções chega a dizer por quem é inferior, né? Eu não tenho dúvida que um dos arrependimentos meus foi não ter entrado na vida política no sentido partidário eleitoral lá com meus 16 anos, né? Eu participei de movimentos estudantil, movimentos de bairro, participei de movimentos de protesto, movimentos de solidariedade, mas não do processo eleitoral, né? Estou entrando agora nessa vida aí, na última campanha já me candidatei a deputado, tive uma votação muito expressiva, voto em relação a dinheiro investido na campanha, né? E me arrependo profundamente de não ter feito isso lá com 16 anos, fui fazer só com uns 30. Por quê? Porque eu não me achava preparado, né? Não, vou me preparar bem para estar disputando, né? E olha essa corja aí, meu. Olha essa corja aí, eu vejo o tempo que eu perdi. E falando em corja, aqui, ó a corjinha aqui, o jovem... Como é que é o nome desse cara aqui, gaúcho? Cara, me falhou o nome. Mas já é um nojentinho desde jovem. Quem sabe o nome dele, coloca aí nos comentários aí para ajudar. Um outro homem na condição de vice-presidente sinalizou que tinha uma ponte para que o Brasil fizesse a travessia para um futuro melhor. Michel Temer só fez isso, só mostrou como governaria o Brasil quando ele sabia que tinha boas chances de parar na cadeira de Dilma Rousseff. O caso de Mourão pode ser parecido. Há apenas um ano, ele era atacado nas redes sociais por toda a estrutura comunicacional que elegeu Bolsonaro presidente. Em mais de uma ocasião, ele foi criticado abertamente por Carlos Bolsonaro. De lá para cá, veio a pandemia e muita coisa aconteceu. O governo se desgastou. Essa revista aqui, especializada em transformar vices em titulares, já soltou uma capa homenageando Mourão. O título foi reciclado do processo de impeachment anterior. Cada vez mais, cara, o bolsonarismo arrependido vai se tornando uma força política a ser reconhecida. Pra mim hoje, Bolsonaro morreu. Por quê? Porque a sacanagem que ele fez e que vai fazer com o país por causa dos filhos bandidos, aí não é isso que eu tinha votado dele, nem sabia dos filhos dele.
Nem eu, nem o Brasil, que elegeu todo mundo, senador, deputado, vereador, caralho. E fiz campanha, paguei Olha, visto ali que o senhor... Olha o Platão, né? Visto aquele senhor. Cara, eu sou gaúcho, eu não tenho nada a ver com a família Bolsonaro, mas eu sou um cara que o pessoal diz politizado, né? Eu tô sempre atento ao processo eleitoral. E, obviamente, eu fui atrás, pesquisar, conhecer o Bolsonaro, acabei conhecendo a família dele, os, entre aspas, projetos, as ideias, li a porcaria do plano de governo, que era um PowerPoint michuruca, e em questão de algumas horas da minha vida investida em quem vou votar para ser presidente do Brasil, eu vi que o cara era uma furada completa, né? Só 65 milhões foram como aquele senhorzinho ali, né? E agora vamos ver essa senhora aqui, ela dizia que era robô do Bolsonaro, né? Eu vou confessar para vocês que até hoje eu não assisti o vídeo de arrependimento dela, mas eu acho muito bonito, né? Quem fez campanha e queria ridicularizar os outros, né? Como o caso dela, que queria dizer que não existiam robôs, que o robô é um termo técnico da informática, né? Para esses fakes, que na verdade são um programa que, vamos dizer assim, age como uma pessoa na rede social disparando mensagens, que hoje a gente sabe que tem milhões desses robôs aí fazendo propaganda para o Bolsonaro via gabinete do ódio, e até uma das tretas aí do Bolsonaro, que tirou o Sérgio Moro, que talvez leve ele ao impeachment, envolve o tal gabinete do ódio e essas proliferações de fake news, né? Vamos ver o que essa senhorinha diz. Eu particularmente nunca vi, então vai ser uma reação bem sincera aí o comentário dela. mico de robô, paguei mico. Pode me zoar, esquerda, eu mereço. Fiz isso sim, porque eu acreditei que ele seria uma diferença, ele traria uma mudança para o país, mas me mostrou agora que ele é mais do mesmo, enganou todo mundo. Bolsonaro, você nos enganou. É muito triste. Se eu mamãe falei. Mas ali, essa questão da mudança, eu me lembro que eu expliquei para um amigo meu, né? Ele era muito fã de futebol, e daí eu falei o seguinte: não adianta tu tirar o craque do time, o atacante craque do time, né? O time tá perdendo de 5-0, ou seja, o jogo já tá perdido. Daí tu tira o atacante craque do time para botar um zagueiro mequetrefe reserva lá no ataque para tentar fazer alguma coisa. Não vai. Então esse discurso da mudança, a política não é futebol. Não adianta ficar torcendo, não adianta fazer mudança assim aleatória. A coisa tem que ser pensada, tem que estudar o projeto, tem que estudar o passado, o presente da pessoa, né? Por exemplo, sou pré-candidato a prefeito de Porto Alegre. Sim. O que eu estou fazendo agora na quarentena? O plano de governo. A gente está construindo um plano de governo que é o Pense Poa, de forma coletiva, dentro do PSB, que é algo incrível, algo nunca feito na história do país e que vai ter um momento que até vocês vão poder participar da plataforma Pense Poa e postar suas ideias para a nossa cidade lá. Por quê? Porque eu acredito que é assim que se faz política, com plano, com planejamento, né? Quando não é feito, a execução é catastrófica, né? E o Bolsonaro é um exemplo. Vamos ver se mamãe falei, que eu tenho todas as críticas do mundo a essa figura aí. Acho ele assim um patético, né? Na definição clássica dessa palavra, que vem lá do grego pathos, que também se torna paixão, mas que também significava doença, como Mário Sérgio Cortella costuma dizer. O que tá acontecendo, cara, não foi pra isso que eu lutei. Eu não fiz tudo isso, e eu tenho certeza que você também não fez, enfim, nós nos engajamos, não nos engajamos nessa luta, cara, por no final das contas terminar nessa bagunça, cara. Por que estão em silêncio? Tem que ficar quietinho não, tem que falar. Quem foi lá votou nele como eu votei, tem que falar. Esse cara aqui veio pra mudar, só que ele mentiu. Essa é a primeira e a última mentira que eu vou suportar da tua parte. Bolsonaro, eu não gostei do que você fez. Quase chorei. Mas eu acho que o recado é interessante, né? Não tem que ter vergonha de ter errado.
E não tem que ter vergonha de vir admitir isso e mostrar para os demais também. Então, quem votou no Bolsonaro, cara, tá na hora de mostrar que já era, meu. Já era. E vamos ver aqui, infelizmente, o problema tá aqui, né? Essa solução aqui não me agrada nem um pouco, mas vamos lá, vamos ver. Vá comentando aí. Daqui a pouquinho eu vou ler todos os comentários de vocês, tá? Pode capitalizar esse arrependimento, pode capitalizar essa força. Incentivo não falta. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Todo mundo tem um plano A. O plano A do Ricardo é chegar na hora. Ó a propaganda aí. Mas ali, referente ao que a Janaína Pascoal falou, né? O Mourão já mostrou isso. Ele não comemoraria 10 mil baixas brasileiras numa guerra como o Bolsonaro fez agora recentemente, né? É treinado para guerra, general. Tudo isso é verdade, né? Enquanto... mas daí, assim, para você que não entende, nunca participou de exército, vida militar, o Bolsonaro foi oficial também, não passou de capitão, vamos lembrar isso aí da carreira dele. E ele, no caso, era da educação física, né? Treinamento Físico Militar, TFM, e ele fez o estudo para isso. Então, ele é o cara do treinamento físico militar. O Mourão fez Estado Maior, que é justamente para ser general, para ser alta patente, para saber gerir em certos momentos. Até saber o que falar, o que não falar, né? Então, vamos dizer, é farinha do mesmo saco, mas tem alguma diferença ali. Vamos mais uma vez ver aqui o que o canal Meteoro tem a nos dizer. O artigo de Mourão se concentra em 4 pontos. A leitura completa vai ajudar a perceber. Não é porque se apresenta agora como um contraponto a Bolsonaro que Mourão é um democrata. Assim como o presidente, o vice também ataca a imprensa. A polarização política no Brasil, segundo ele, é culpa dos jornalistas, e não dos marqueteiros políticos que inundaram o WhatsApp com notícias falsas. Mourão escreve: opiniões distintas, contrárias e favoráveis ao governo, tanto sobre o isolamento como a retomada da economia, enfim, sobre o enfrentamento da crise, devem ter o mesmo espaço nos principais veículos de comunicação. Sem isso, teremos descrédito e reação, deteriorando-se o ambiente de convivência e tolerância que deve vigorar numa democracia. Diante da pandemia, o governo federal se alterna entre não fazer nada e atrapalhar. Estados e municípios, então, tomam a dianteira. Há vidas na linha, mas Mourão preocupado é com o pacto federativo. Ele escreve: o segundo ponto é a degradação do conhecimento político por quem deveria usá-lo de maneira responsável. Governadores, magistrados e legisladores que esquecem que o Brasil não é uma confederação, mas uma federação. Na sequência, Mourão se queixa do que define como usurpação das prerrogativas do poder executivo. Segundo ele, a separação entre os 3 poderes é uma regra estilhaçada no Brasil de hoje pela profusão de decisões de presidentes de outros poderes, de juízes de todas as instâncias e de procuradores que, sem deterem mandatos de autoridade executiva, intentam exercê-la. Nesse terceiro ponto, Mourão se aproxima dos manifestantes que reclamam do Supremo Tribunal Federal.
Eu não tenho dúvida, né? A questão eu não tenho dúvida que o Mourão não é um democrata e que ele não é um republicano. E por isso mesmo ele não serve para mim, né? Dentro dos meus ideais, dos meus entendimentos, da minha ideologia. A única vantagem do Mourão em relação ao Bolsonaro seria parar de ter essa sensação de vergonha ao ver a figura do presidente da República. Vergonha até de ver o verde e amarelo da nossa bandeira, o que é um absurdo. Mas ele vai defender o Estado Democrático de Direito? Tenho minhas dúvidas. Vai defender a democracia? Tenho minhas dúvidas. Vai fortalecer as instituições democráticas? Tenho minhas dúvidas. Uma última e frágil barragem contendo a torrente de autoritarismo. Por fim, o vice-presidente fala do desgaste da imagem do Brasil diante da comunidade internacional. Desgaste esse que não é culpa do governo, não. É culpa da oposição. Ele escreve: o quarto ponto é o prejuízo à imagem do Brasil no exterior, decorrente das manifestações de personalidades que, tendo exercido funções de relevância em administrações anteriores, por se sentirem desprestigiados ou simplesmente inconformados com o governo democraticamente eleito em outubro de 2018, usam seu prestígio para fazer apressadas ilações e apontar o país como ameaça a si mesmo e aos demais na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. Uma acusação leviana. Como se percebe, o artigo do vice pode até conter uma ou outra crítica velada ao titular. Mas não se engane, embora as palavras sejam mais polidas, a essência é bronca, é a mesma. Bolsonaro poderia cair hoje mesmo, e é justo desejar que ele caia. Mas nem isso nos permitiria acreditar que amanhã seria um... Bom dia! Perfeito. Pode botar a minha assinatura aí embaixo. Concordo plenamente com o que o canal fala, né? Jogo no mesmo time, um jogo muito parecido, muda o perfume, né? Muda o uniforme, muda a patente. Um é patente baixa, bigode fino, o Bolsonaro, o outro patente alta, bigode grosso, mas muda a perfumaria, né? E aí, o que vocês pensam disso? Vamos ver. Deixa eu ver como é que faz para ver os comentários aqui. Deixa eu parar aqui. Parar não, né? Não vou parar, vou só mudar a câmera. Não se preocupem que eu não vou parar nada por enquanto. Nosso teto constitucional é de 1 hora e a gente está recém aí com 30 minutos. Eu não sei. Acho que não tem nenhum comentário. Esse negócio aí de live meia-noite e meia. Mas continuamos com um número parecido aí de espectadores. Tá? Vamos ver aqui mais algum vídeo aqui para estar assistindo dentro da minha biblioteca. Se vocês têm alguma dica de um vídeo para estar reagindo, manda aí. Já achei um aqui. Já achei um para não ficar na pauta única. Eu não curto o lance da pauta única. E também porque é um canal assim que... Se eu disse que... Peraí que tá dando a propaganda aqui. Mas todos nós podemos abraçar. Eu tinha dito que o Meteoro, quase tudo eu assino embaixo. Eu não gosto às vezes que apelam para emoção, mas quase tudo eu assino embaixo. Aqui nós vamos para um canal e que muita coisa eu não assino embaixo não, mas que eu acho que é um canal essencial para a gente refletir, filosofar realmente aí sobre a atual conjuntura política, tá?
é o canal do Paulo Giraldelli. Eu discordo de muitas coisas que o Paulo Giraldelli fala, eu discordo muito da postura que o Paulo Giraldelli tem, mas ele é um cara assim que me faz pensar. Ele me faz pensar, então vamos pensar um pouquinho junto aqui. O nome do vídeo é Weintraub não quer adiar o Enem. Ou seja, a gente muda um pouquinho a pauta, para não ficar uma live de uma pauta única, né? Que assim, ó, confessar para vocês, né? As lives costumam ser de uma pauta única e eu acho chato pra cacete. E as pessoas ficam, geralmente falam o que tem que falar nos primeiros 10, 15 minutos, e depois ficam assim, de peitinho estufado na live, tentando manter o público e sei lá o que, cara. Aqui comigo é sinceridade, é isso que vocês vão encontrar nas minhas lives. Então vamos ver aqui. Weintraub não quer adiar o Enem. Tela com a câmera. E vamos lá, vamos ver aí eu reagir ao Paulo Giraldelli. Vocês se lembram de um episódio que uma moça passou um Twitter para o Weintraub diretamente e ele respondeu? E depois a imprensa descobriu que essa moça era uma pessoa rica e tal, e por isso ele respondeu? Então, é assim que funciona a República do Bozo, ou seja, a desrepública do Bozo, porque ele está acabando com o espírito republicano. O espírito republicano é exatamente o de que as instituições, por ser uma república e não uma monarquia, não podem hierarquizar o tratamento delas para com a população. Veja que isso não vem da democracia. A democracia pode hierarquizar. Quem não pode hierarquizar é a república. As relações entre população e instituições, na república, não pode ter hierarquia, não pode haver privilégio. Na democracia até pode haver. Por exemplo, você pode decidir que na democracia tem minorias que precisam de certo apoio. Então você pode pôr essas minorias na frente para elas poderem sair, pelo menos no ponto de partida, igual. Então a democracia permite hierarquias para que você consiga a igualdade. A república não permite nenhuma hierarquia. Percebeu a diferença? Então o Bozo quebra a república e o Weintraub quebra a república. Aqui é bem interessante, né? E como que para o Paulo Giraldelli os conceitos de democracia e república estão presentes nessa dialética aí do bolsonarismo e sendo atacados, né? E ele faz muito bem a definição entre a república e a democracia, né? E que muita gente não faz, deixa passar despercebido e mostra que, na verdade, eu concordo com ele nesse ponto, nesse aspecto, o Bolsonaro, talvez, acima de tudo, ele ataca a república, né? Então, por isso que eu acho nojento esses usos exacerbados aí dos símbolos nacionais por parte dos bolsonaristas, que não conseguem perceber o óbvio, né? Que o Bolsonaro é um inimigo da pátria, né? E por isso que ele comemorar a morte de 10 mil brasileiros numa guerra, querendo fazer churrasco, me impressionou menos, né? Vamos ver, vamos seguir aqui. O Weintraub também vai na mesma linha aí. Vamos ver aqui a avaliação do Paulo. Junto com o Bozo. E agora vem mais um episódio desse tipo, embora nesse caso também tenha a ver com a democracia. Qual? O Weintraub quer, porque quer, que o Enem se faça nos mesmos prazos, como se não tivesse ocorrido nada no Brasil. É um absurdo, cara, um absurdo completo. Vou explicar por quê. Eu espero que em novembro já esteja tudo muito bem, o vírus já esteja, entre aspas, controlado, e que a gente possa estar saindo livremente na rua, indo no shopping, indo no teatro, indo no cinema,
coisas que eu gosto pra caramba de fazer, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer que eu adoro ir no shopping. Adoro mesmo. É um dos meus passeios favoritos com a família. E não posso fazer. Um dos passeios favoritos também é ir no teatro, é ir no cinema, é ir em shows. Esses eu acho que até vão demorar um pouquinho mais. Só que a questão não é só o vírus, tá? A questão é que as escolas estão paradas. E os alunos de escola pública, boa parte, não tem acesso à internet. E a maioria que tem acesso à internet só consegue acessar no celular. E tu aprender EAD pelo celular é um saco, é impossível, é quase inviável. Pelo computador que tu senta na cadeira, tu está na postura, tu escreve aqui no teclado, até dá, e dá bem, né? A gente está vendo aí o crescimento das faculdades à distância e tal. Agora, celular, cara, que é a maioria da realidade dos alunos de escola pública, é inviável, né? Inviável. Claro, assim, a gente tem que pensar que para o Enem a gente está falando dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Ok? Não vamos entrar na questão das crianças. Ensino fundamental e educação infantil em casa não existe, né? Não tem como existir. Agora, terceiro ano do ensino médio, ok, eles têm um livro didático, eles podem ir atrás, eles podem estudar. Só que como? E quem é que explica? Quem é que corrige? Quem é que está ali junto com eles? Né? Complicado. Mas vamos ver qual é a linha argumentativa aqui do Paulo. Aliás, como se não tivesse ocorrido nada no mundo. É como se tudo estivesse bem. É como se tudo estivesse como o Pondé está falando. Para que lockdown? Para que lockdown? É uma modinha alemã. Esse tipo de bandido, que é o Pondé, que é o Weintraub, essas pessoas que não conseguem entender que exatamente neste momento é exatamente nesse momento que nós precisamos do Estado com força republicana e com sensibilidade democrática. São exatamente essas pessoas que não percebem essas duas coisas que estão aí querendo fazer com que o Enem não seja adiado. Por que o Enem tem que ser adiado? Vamos ver. Eu acho assim, o Paulo é assim, aquele é direto, né? É bandido. Cara, né? A opinião dele. Agora ele vai dizer o porquê não é para adiar. Vamos ver. Por uma razão muito simples, gente. Quem é que está sendo o maior atingido pela pandemia? O vírus é democrático, ele atinge todo mundo por igual. Não. Aqui ele chega a um ponto bem. Esse mito foi levantado. E como esse vírus, no início, estava atingindo literalmente as pessoas mais ricas que tinham viajado para a Europa, esse discurso foi muito difundido por aí. Só que, na verdade, ele é mentiroso, né? Por exemplo, fica em casa. Quem tem uma reserva, ou quem está no serviço público, ou quem tem uma fonte de renda auxiliar, fica em casa de um jeito. Agora, quem trabalhava de bico na correria e pela vida, fica de outro. Vamos dizer que mesmo assim a pessoa tinha um emprego fixo, mas quem está numa casinha simples e paupérrima, com um monte de gente dentro, é de um jeito. Quem tem uma casa chique, luxuosa, com recursos multimídia, fica de outro. Então não tem dúvida que o vírus, ou melhor dizendo, a pandemia, ela afeta muito mais os mais pobres, né? Tenham isso em mente. Não, ele atinge os pobres. E a política brasileira precisaria pegar o dinheiro que está lá guardado da dívida feita com os bancos, né, e tratar de ajudar os pobres a ficarem em casa e poder estudar. Mas a política brasileira do seu Bozo não faz isso. Então, os pobres estão sendo prejudicados pela fome, pela desgraça, por discursos que não apontam para tal coisa, como o caso do Pondé, e para ações de um ministro da Justiça que é um facínora, que é um bandido, que é um sociopata. Aliás, me processou por eu chamar ele de sociopata.
Eu não tô nem aí com você, ministro. Você é um sociopata. Ou pior. O Paulo, com exceção da parte que ele parte pro ataque pessoal, mas faz parte do jeitão do Paulo e ele tá confessando aí que tomou processo por causa disso. O resto tudo eu concordo, assino embaixo. Daí quando ele parte pro ataque pessoal, é o jeitão do Paulo. É aquilo que eu falei. O Paulo, uma das coisas legais dele é que ele não faz o vídeo para concordarem, para aplaudirem. Ele faz o vídeo para pensar, né? Para pensar. E a paulada ele mete mesmo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pior do que isso. Você é um bandido. Eu falo na sua cara. Sabe por que você é um bandido? Porque você é aquele cara que queria roubar o pai. O pai deixou a herança para a mulher e você e seu irmão queriam tomar. Declararam o pai inválido. Então você é um bandido e o banditismo seu se revela agora nesta ação de querer manter o Enem, desconsiderando que se for feito o Enem este ano, só as pessoas de classe média alta para cima que vão poder ter uma condição de fazer o exame. Aqui eu acho que entra uma inocência do Paulo. Eles não estão desconsiderando isso. Eles estão considerando e considerando muito bem pegar uma leva de pobres e impedi-los de entrar na faculdade. Pegar uma leva de negros e impedi-los deles entrar na faculdade. Eu não acho que eles estão desconsiderando. Eu acho que eles estão considerando sim. Aí eu acho uma pequena inocência no discurso do Paulo. Vamos ver se ele corrige aí ou se ele emenda um outro argumento. Vamos lá. Os outros vão estar aquém de qualquer estudo. Vejam só, numa pesquisa realizada ontem, divulgada ontem, se constatou que... Gente, se constatou de que as crianças brasileiras, os jovens brasileiros estão parados. Eles não têm uma internet boa, eles não têm computador bom, eles não têm celular, eles não conseguem acessar o EAD promovido pelo governo. É mais de 50% as pessoas que estão fora hoje. E aqui uma correção do Paulo também, corrigir ele por ele estar fora, né? Pelo menos o governo do Rio Grande do Sul não está promovendo nada. Ele está obrigando as escolas a fazer, a disponibilizar, mas não está disponibilizando nada. E muitos professores estaduais do Rio Grande do Sul não têm nem dinheiro para ter internet, porque o professor estadual hoje do Rio Grande do Sul, 20 horas, início de carreira, está ganhando R$ 1.200 por mês, tá? Então o governo não está disponibilizando nada. Quem está disponibilizando é a categoria dos professores, no peito e na raça. Eu não sei se outros governos estão disponibilizando alguma coisa. Agora, aqui no Rio Grande do Sul não está sendo disponibilizado nada, não. De qualquer relação com o estudo, não pode pressupor no estudante uma capacidade de disciplina que nem o nosso aluno de pós-graduação tem. O Brasil é um país que não tem tradição de escolaridade. O nosso estudante foi para fora naquele programa que a Dilma e o Lula fizeram, e ele se mostrou um estudante sem disciplina lá fora. Ele não conseguia chegar na hora certa da aula. Ele é um estudante que chegou muito tarde na escola. Por quê? Porque a escola é da República. A escola pública não tem 50 anos em termos de se expandir. Então não gerou ainda uma cultura de disciplina escolar. As pessoas não sabem ficar sentadas, elas não sabem ouvir, elas não sabem fazer pesquisa, elas não sabem ler. Se elas não sabem fazer tudo isso, é preciso... Aí eu vou assinar embaixo, é uma questão cultural, é uma questão de maioria mesmo. Eu até faço uma estatística, assim, de uma turma de 30, tem 3 que fazem tudo isso, né? Então aí a gente está falando de um universo de 10%. Aí os outros 90% realmente não fazem, não tem essa cultura. E eu acho que agora, para essa questão da pandemia, a gente pode trabalhar no mesmo cenário, né? 10% estão estudando lá em casa, estão com a rotina, assim, 4 horas de estudo marcado, mesmo os mais pobres. Uma das escolas que eu dou aula é de baixíssima renda, o pessoal é muito pobre
mesmo. Eu tenho recebido, me enviam por WhatsApp foto das atividades feitas, sabe? De 2 ou 3. Como eu falei, entra aí nessa estatística. Ou seja, segregação. E esses vão lutar, não são do ensino médio, né? Não são do ensino médio. Do ensino médio eu não recebi ainda nenhum retorno. As atividades estão sendo postadas, mas eu tenho certeza que também na casa dos 10% lá estão fazendo, né? Estão dando o seu jeito de fazer. Agora, eu não dou aula em escola particular, eu não dou aula em escola de alta renda. Eu tenho certeza que estão usando... Já ouvi, né, relatos de professores que dão aula nessas escolas, que estão fazendo videoaula, assim, com todo mundo ali. Ou seja, outro mundo, né? Porque daí tu não exige um nível de autonomia para qual o aluno não foi preparado. O que acontece? O nosso aluno chegou lá no 3º ano do ensino médio. E ele não foi preparado para ter uma autonomia de estar estudando um EAD em casa. Ele foi surpreendido pela coronavírus. Então, realmente, exigir essa autonomia da noite para o dia é um absurdo. Enquanto o aluno da escola particular lá não está com esse mesmo tipo de exigência, porque tem toda uma estrutura que faz ele acompanhar a aula ao vivo ali, o professor tira as dúvidas, tal. Não adiar o Enem vai acentuar ainda mais, né, toda essa desigualdade, né? Essa questão chave aqui do vídeo do Paulo. Preciso que isso seja feito com o professor. Imagina quando você tem uma relação com um meio que é difícil de manipulação e com o professor distante. Sobra o pai e a mãe. Quem é que tem pai e a mãe escolarizado e em casa nesse momento? Só os ricos. Então a distância social aí vai dar uma distância de resultado no Enem nunca visto. E o Weintraub quer isto, porque ele quer exatamente favorecer as classes mais ricas, que são aquelas pessoas que, quando elas tiram a roupa e mostram os bagos, ele cai de joelhos e vai lambendo até fazer embaixada com o saco dos ricos. Este é o Weintraub, e é isto que é o senhor Bolsonaro. Aí ele se corrigiu e foi bem mais longe, né? Paulo é foda, e eu peço desculpas aí pelos termos e figuras de linguagem dele, mas vamos lá, vamos dar sequência aí. É exatamente isso que eles são. Eles são lambedores de bolsas escrotais da classe dominante, que são o quê? Os empresários? Não! São os falsos empresários que apostam tudo no capitalismo financeiro e não fazem nada pelo país. São os escafes da vida. Eles dois querem que esta camada possa usufruir da escola pública boa, para depois eles mesmos falar que esse pessoal está fumando maconha na universidade, quando na verdade a universidade pública é que está salvando esse país. Mas eles metem para a universidade pública, mas querem que os filhos dos ricos cheguem lá. E para isso estão manipulando o Enem. Manipulando o Enem mesmo, porque manter o prazo é manipulação de prova na atual circunstâncias. Aí, né, a esquerda bobeou, não entrou com alguma coisa na Câmara para barrar o Bozo, a direita entrou, o Frota entrou, né? Parabéns pro Frota, estava atento a essa situação, já que, né, a nossa esquerda está dormindo em relação a isso. Aliás, a esquerda não está dormindo, ela está perseguindo o próprio rabo, assim, ó. Eu acompanho alguns grupos de esquerda e os caras ficam o dia inteiro questionando quem é de esquerda, quem não é de esquerda, o que é ser de esquerda, o que não é ser de esquerda. E enquanto isso, a direita está nadando de braçada, né? O menos ruim é que rachou a direita, né? E aí a gente tem figuras como Alexandre Frota metendo pau.
relação a muita coisa. E já que a esquerda de vez em quando dorme, né? E às vezes a gente não acha as pessoas, né? Então nós aqui, que somos a esquerda reflexiva, vamos continuar. Não temos, fazemos nós. Vamos fazer história. E vamos, sim, pegar no pé deste Weintraub até nós arrancarmos uma canela dele. Até ele sair sem os 2 pés do governo. E um dia, a gente de chegar na cara desse sujeito e dizer: Weintraub, tá vendo estas grades que estão aqui? Então, você tá do lado daí de dentro, tá? Gente, não se esqueça que nós estamos com um livro na praça. É isso aí. O Paulo Giraldelli não poupa, né, nas palavras dele. Ai. A gente está bem pertinho do nosso teto constitucional da 1 hora. O que eu notei é o seguinte: o número de audiência aqui da live ele tá alto, tá para lá das centenas, mas não sei, cara, não tô recebendo os comentários, não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, ou é a primeira vez que eu faço live nesse horário, né? Ou o pessoal realmente ele tá só assistindo, porque afinal é 1h30 da manhã. Para não causar uma estranheza, uma briga e um descontentamento dos fãs, eu vou assistir um vídeo aqui agora com vocês, reagir a um vídeo do Henry Bugalho. Vocês conhecem? O Henry Bugalho. O Henry Bugalho eu também acho bem interessante, mas vai na mesma linha do Paulo. Eu discordo de algumas coisas que ele fala. Ele não se exalta, né? Nem ataca, ofende ali como o Paulo. Mas às vezes erra, e eu acho os vídeos dele às vezes muito chatos, né? Muito monótonos. E ele tem uma briga, o Henry Bugalho, ele tem uma briga com o Paulo que eu acho que dá para enquadrar naquilo de ciúmes do filósofo, né? O Henry Bugalho também é filósofo. Porque o Paulo tem bastante isso. Eu me lembro 2015, que foi um ano glorioso aí para o Filosofia Hoje, a gente era maior que o canal do Paulo Giraldelli. A gente tinha mais acessos, mais cliques, mais views, mais tudo. A gente estava bombando naquele momento ali. E fomos atacados pelo Paulo Giraldelli, né? Então eu sei que ele tem uma certa vaidade aí nesse sentido. E aqui a treta dele com o Henry Bugalho, eu vejo que vai um pouco nessa direção aí. Desse ciúmes aí com o ter filósofo, né? Mas não só isso. A treta do Henry Bugalho com o Paulo Giraldelli foi uma treta muito de aquilo que eu acabei de falar ali no último vídeo, né? A esquerda perseguindo o próprio rabo, né? Quem realmente é de esquerda? Porque o Paulo Giraldelli, ele xinga, como vocês viram ali. E daí ele xingou uma influencer de esquerda de vagabunda. E aí o Henry Bugalho fez um vídeo e disse que quem xinga uma mulher de vagabunda não é esquerda de verdade. Ou seja, esquerda perseguindo o próprio rabo, né? Quem é o esquerda de verdade? E aí o Paulo Giraldelli foi lá e fez um outro vídeo respondendo que ele chamou de vagabunda sim, porque ela apoiava terroristas, e quem apoiava terrorista não era de esquerda, que o esquerda de verdade não apoiava terrorista. Ou seja, a esquerda perseguindo o próprio rabo. E aí a treta ficou armada ali entre os dois. Eu, como filósofo, eu gosto de aprender com ambos.
não concordo com tudo que eles dizem e acho que isso é filosofia, né? Vamos lá, vamos ver os últimos vídeos dele aqui. Tem esse aqui, ó, Devastador. Devastador. Vamos assistir esse aqui. Os caras estão fazendo 3 vídeos por dia, né, cara? É que tem o lance da edição, né? Manda para alguém editar e era isso. Paulo Giraldelli nem edita, como ele não tem medo, nem vergonha, nem nada. Ele erra mesmo nos vídeos dele, não tá nem aí. Ele grava e já era. Vamos ver aqui o Devastador, do Henry Bugalho. Propaganda, né? Zia derruba você. Contra-ataque com o novo Renault sabor Tutti Frutti. Eu quero começar... Vamos lá. Vamos lá onde? Não, fica em casa. Não vai em lugar nenhum. Vamos lá, o play aqui. 1h30 da manhã, 1h41, exatamente como o Fausto Silva diria. Botei? Uhum. Eu quero começar esse vídeo mandando meus pensamentos para as pessoas que perderam algum parente ou algum amigo, algum conhecido pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, bem, dados de ontem, na verdade, porque a gente não tem dados atualizados ainda, nas últimas 24 horas, 881 pessoas faleceram por coronavírus no Brasil, tem gente saiba, de acordo com os dados oficiais, num total até agora de 12.400 pessoas que faleceram. É crucial que a gente relembre essas pessoas, que a gente relembre a gravidade da situação, porque não era brincadeira meses atrás, não é brincadeira hoje. É preciso que vocês fiquem em casa, que vocês se protejam, porque isso vai ajudar a evitar o colapso do sistema de saúde, que já está colapsando em alguns estados, em algumas cidades. Então, se protejam. Só para a gente pôr em perspectiva isso aqui, para vocês terem uma ideia de como isso não é pouca coisa, na verdade, a gente sabe que não é. Essas 12.400 mortes equivalem a 66 aviões com lotação máxima caindo e no qual morram todos os passageiros em 2 meses, um pouco mais de 2 meses, na verdade. 66 aviões, ou é o equivalente a 221 ônibus de viagem na estrada, num acidente trágico no qual morram todos os passageiros. 221 ônibus. Ou equivale, ontem mencionaram para mim isso aqui, né, a tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, equivale a 53 tragédias da Boate Kiss. Ou ainda mais assustador, equivale a 4/11 de setembro. O maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, que derrubou 2 prédios, que matou 3.000 pessoas, derrubou 3 aviões. Então a gente não pode esquecer da dimensão disso, porque como é gradual o negócio, como é uma morte que se dá nos hospitais, ou com a pessoa sozinha em casa, ou em asilos, parece que não está acontecendo nada. Você está em casa aí isolado e você não vê isso acontecendo. Mas, de fato, é muita gente perdendo a vida nesse momento. A gente nem sequer sabe se já está no pico da pandemia ou se vai aumentar ainda. Então é importante que vocês se cuidem aí. E você ficar em casa é um modo para você se proteger e proteger os outros também. Você é uma pessoa a menos para se contagiar e para passar para outras pessoas. Então, repito aqui os meus pensamentos para quem perdeu algum parente, alguma pessoa próxima. E vocês se cuidem, gente, se cuidem. E o que eu quero falar hoje tem a ver... Isso aí, eu acho muito interessante essas comparativas que ele faz, que nos assustam, né? E no caso, essa questão... Eu posso ficar em casa, embora eu tenha que ir no armazém, etc., mas aí eu tomo todo o meu cuidado com higiene, evito, né? Eu estou comprando estoque para a semana, para ir uma vez só por semana, tenho conseguido fazer isso. Porque o meu medo maior é transmitir, né? Eu sempre fui muito bem de pulmão, tenho histórico de atleta, embora no momento eu estou acima do peso, então eu não estou completamente imune não a esse vírus. Né, mas aqui em casa mesmo, né, a minha filha nasceu prematura, teve asma, a minha mulher tem pressão alta, né,
Meu pai e minha mãe são idosos, então, pô, eu não quero. O meu tio faleceu esses dias agora, com 60 e poucos anos, então eu tenho muito mais medo de estar transmitindo isso do que pegando, né? Porque também transmitindo, tu pode estar transmitindo para várias e várias pessoas, né? Eu tenho esse pensamento, eu não sou rabocentrista, como tanta gente aí que só pensa no si mesma, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ver com a gravação em vídeo da reunião ministerial mencionada pelo Sérgio Moro em seu depoimento e que seria a evidência, seria a prova do Sérgio Moro de que ele falou a verdade quando ele foi lá e pediu demissão e revelou que o Bolsonaro teria tentado interferir no ministério do Sérgio Moro e na Polícia Federal para proteger a sua família. Foi uma acusação muito grave do Sérgio Moro na época e nós especulamos aqui que ele não seria burro, né? Ele não seria estúpido. Ele, um juiz federal, não seria estúpido de fazer uma acusação dessa sem provas. E daí no depoimento dele foi frustrante, porque ele foi lá e ele deu meio que um morde-a-sopra, né? Ele foi lá, acusou o Bolsonaro de algumas coisas e no depoimento ele disse, olha, não estou acusando o Bolsonaro de nada, estou só falando aquilo que aconteceu. Se ele cometeu algum crime ou não, quem vai avaliar isso, quem vai julgar isso é a justiça. Então ele foi lá e tirou o corpo fora e mencionou essa gravação em... Essas propagandas é pior que eu tô com uma fome mesmo, cara. Com vontade de fazer uma larica. Também porque eu comi eram 9 da noite. E agora já é quase 2 da manhã. Então a vontade de fazer aquela ceia, sabe? Antes de falarmos sobre isso, eu quero dar um recado aqui, que até o dia 15 de maio, o meu livro de terror, de contos de terror, Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, está de graça na Amazon. Você pode ir lá, baixar para ler o livro, você pode ler tanto no Kindle, se você tiver lá o dispositivo do Kindle, você pode baixar um app para o celular ou baixar um programa para o computador para você poder ler. Então vá lá, confira, se você gosta do gênero, contos de terror, história de terror, vá lá e confira. Então vamos voltar para outra história de terror, que é o governo Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro foi lá, deu depoimento e depois tirou o corpo fora. Ele disparou a flecha e saiu correndo como se não tivesse feito nada. O que acontece? Esse vídeo foi entregue pelo governo para o Supremo Tribunal Federal, para que eles possam avaliar, e ontem eles passaram esse vídeo para algumas pessoas. E logo em seguida começaram a surgir boatos sobre o conteúdo do vídeo. Aqui a gente tem que ter cautela, né? Porque assim, você tem por um lado pessoas dizendo, né, isso é na imprensa isso, né, pessoas confirmando que o vídeo de fato apresenta aquilo que o Sérgio Moro mencionou, e mais do que isso até, a gente já vai entrar nesse ponto, e por outro lado, logo em seguida, o Bolsonaro foi a público e disse que não tem nada de errado no vídeo, que ele não falou em Polícia Federal, que ele não falou em troca de polícia, que ele não falou em superintendência da polícia. Então, assim, ele disse que não tem nada de errado no vídeo. E ontem também, segundo 2 generais que compõem ministérios que estavam presentes durante essa conversa, que são o general Ramos e o general Heleno, eles foram lá e contestaram a versão do Bolsonaro. Disseram que foi mencionado sim a superintendência e a direção da Polícia Federal. Ou seja, a coisa complicou bastante para o Bolsonaro agora, nesse momento, porque com essa evidência corroborando, confirmando aquilo que o Sérgio Moro disse, isso vai levar a mais uma crise institucional, vai pôr mais uma vez o pescoço do Bolsonaro em risco. Ele está com um enorme alvo nas costas agora, e esse vídeo aí, caso venha a público a gente possa assistir e confirmar isso, vai aumentar o risco de queda do Bolsonaro. Claro que isso depende de vários fatores políticos, né? Na verdade, como a gente tem dito aqui, não é só de crimes que se faz o impeachment. É preciso ter uma vontade política para isso, é preciso ter os votos necessários na Câmara e no Senado para que o Bolsonaro seja removido do cargo. Iniciar um processo de impeachment agora, que o Bolsonaro comprou o apoio do Centrão, começar isso agora, e se for adiante e chegar no Congresso e os congressistas decidirem que é muito mais conveniente manter o Bolsonaro no poder do que retirá-lo, mesmo cometendo crimes, mesmo tendo cometido crimes de responsabilidade, depende da vontade dos parlamentares. Então, no final das contas, o cálculo que será feito é se vale manter ou não o Bolsonaro no poder e todo esse potencial destrutivo dele. Mas, como eu te disse, ele já se articulou nesse sentido de comprar esse apoio, ou seja, isso vai dar uma sobrevida para ele e isso pode prolongar o sofrimento até mais adiante.
essa avaliação do Bugalho, né, é muito interessante para vocês entenderem o joguete, né, o cenário, as articulações que estão por trás aí dessa questão. Não é só a questão de o Moro vai assumir, o Moro é melhor, o Moro é pior. A gente está falando de crimes, atentados contra a democracia e contra a República do Bolsonaro. Mas que o processo de impeachment, esses crimes podem ser julgados depois e até prender o Bolsonaro. Mas para haver o processo de impeachment agora, tem que haver a vontade política. E no momento que ele está comprando o Centrão, né, comprando mesmo, com cargos, né, imagina assim, a gente te contrata a tua família, os teus amigos ganhando salário X, Y, é comprando. Né, uma corrupção que não é corrupção porque está dentro da lei, mas é um jogo sujo que ninguém gosta de ver, né, e que eu acho que tem que acabar dentro da política. E o Bolsonaro começou a jogar para tentar se blindar, porque se não houver essa vontade política, ele não cai, mesmo com tudo quanto é acusação e até evidências de crime aí cometido por ele, e é o que este vídeo dessa reunião estaria mostrando. Não foi ao ar até agora. A não ser que haja algum tipo de acordo no subterrâneo, aí, algum tipo de pacto entre diferentes agentes políticos para remover o Bolsonaro ou para que ele renuncie e haja de comum acordo esse trabalho. Porém, nesse vídeo, nessa gravação, além daquilo que o Sérgio Moro já indicou, há outros elementos também, segundo as fontes da imprensa, né, que é importante ressaltar, há outros elementos que são igualmente graves, igualmente preocupantes, que têm a ver, por exemplo, com o Abraham Weintraub, ministro da Educação, chamando ministros do Supremo de filhos da puta e dizendo que eles deveriam ser presos. Ou a ministra da Damares... Cara, se confirmar isso mesmo, tem motivo para tirar esse Weintraub aí. Tem que tirar esse cara, o ministro da Educação, pelo amor de Deus, o cara não pode falar isso do tribunal, cara. É um absurdo. Ou então já era a República. Isso aqui virou um sei lá o quê. Ministra dos Direitos Humanos dizendo que deveriam prender prefeitos e governadores. Além de uma série de outros... Atentado duplo, né, da Damares à democracia, porque prefeitos e governadores foram eleitos democraticamente, e a própria República, porque isso está dentro da estrutura republicana dos estados e municípios. Isso aqui não é uma monarquia, né, onde só o rei manda, né? Então, percebam, né, o ataque do Bolsonaro e dos bolsonaristas é contra a República, essa bandeira aqui, que eu amo, que está acima da minha cabeça, né? O inimigo do povo, o cara que queria comemorar 10 mil mortes de brasileiros fazendo um churrasco. Um cara, assim, traidor da pátria, da República e da democracia. Insultos, comportamentos altamente questionáveis vindo de ministros e do presidente. O Bolsonaro teria dito, segundo fontes, né, que é importante ressaltar isso, porque a gente não tem ainda acesso a esse conteúdo. Aventuras podem ficar para depois. Os seus sonhos não. Por isso temos um compromisso com você. Compre seu Jeep Renegade, que a Jeep... Cara, isso aqui vai dar muito Jeep NP. NP nunca paga. O pessoal vai comprar e quando vai usar o carro o ano inteiro e não vai pagar. Daí o carro vai ser tomado ano que vem. A pessoa vai entrar no SPC Serasa e cagou, andou um ano inteiro de Jeep. Se liga, cara, tem cada um que faz esse tipo de coisa. Vamos pular. Querem foder com minha família. Então você vê claramente, aqui a gente já falou anteriormente sobre esse assunto também, como... Isso eu sei que muita gente ali chama atenção pelo palavrão, né? Querem foder com minha família. Mas no contexto que está sendo dito, seria o contexto de crime que o Sérgio Moro fala. Que o Bolsonaro, para parar de investigar... Cara, para parar da polícia te investigar é tu deixar de ser suspeito. E se estão investigando é porque estão fazendo atividade suspeita, cara. E o presidente não pode ter
vamos dizer assim, interferência numa instituição, mais uma vez, republicana, que é a Polícia Federal. E lembrando que quando foi o Lula investigado, quando foi a Dilma investigada, e esses estavam no poder, eles não interviram. Por quê? Porque respeitaram a República. Algo que o Bolsonaro parece incapaz de realizar. O Bolsonaro enxerga o governo como uma extensão da sua casa, da sua família, como se ele fosse o chefe de família. Tanto que quis indicar para a embaixada nos Estados Unidos o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, tem lá um puxadinho dentro do palácio para o gabinete do ódio, para que o Carluxo possa brincar de troll na internet. Ou seja, ele é alguém que não consegue distinguir família e Estado, não consegue enxergar governo dele e aparentada e os amigos dele. É um patrimonialista, na verdade, é alguém que enxerga o governo como uma extensão da sua casa. E isso é muito sério porque isso viola um dos princípios também elementares da impessoalidade. O Bolsonaro governa para todos os brasileiros, não apenas para a família dele e para os cupinchas dele, e muito menos para a milícia carioca também. Porque boa parte dessa articulação dele aí, de trocar superintendente da Polícia Federal, também tem, pelo menos a gente supõe aqui, possivelmente tem algum vínculo com investigações sobre milícias no Rio de Janeiro. Aqui vem um ponto bem interessante, né, do Bugalho, embora ele não use nenhum termo técnico para explicar. O Bolsonaro não consegue perceber que ele governa o Brasil, pô. Ele não governa só para os cupinchas dele, como o Bugalho falou ali, algo que a gente tem que ver assim, já não é o primeiro ano de governo, né? E essa situação tem se tornado insustentável, e talvez essa saída do Sérgio Moro e com essa denúncia e com esse vídeo, né, os pontinhos começam a ser ligados, né? E ele começa a cavar aí, vamos dizer assim, a sua própria derrubada. Embora depende do joguete político, ele já viu isso e já está jogando ali com o Centrão. Gente, sei lá que horas são da manhã aqui. 1:55. Vamos dar sequência, eu vou tocar o Bugalho aqui até o final e a gente encerra a nossa live da 00:30. E um último elemento também que surgiu, de acordo com fontes, é que o Bolsonaro teria mencionado nessa reunião aí de ministérios, teria mencionado o exame dele. O exame dele e teria dito que mostrar esse exame poderia levar ao impeachment dele. Parece que ele vai entregar esse exame, parece que já está rolando aí um papo que ele vai entregar esse exame, mas é difícil entender por que ele diria isso, sendo que não tem nada demais no exame. Então, são vários elementos aqui. A gente espera agora que esse vídeo seja liberado, ou em partes, ou na íntegra, para que a gente possa saber o que foi realmente dito lá, e não apenas esses boatos de bastidores. E uma vez confirmada a versão do Moro, o Bolsonaro vai estar em maus lençóis mesmo, vai se complicar bastante, e aí vai ser uma questão de saber se ele vai perder esse apoio que ele acabou de comprar agora ou se ele vai conseguir se manter, se segurar no poder por mais um tempo. E falando nessa gravação, eu quero mencionar também... Ou seja, independente do conteúdo, né, a articulação política é o que vai definir se o Bolsonaro fica ou sai. O grande debate de ontem, porque foi o tópico debatido, porém eles fugiram disso e foi lamentável assistir o que aconteceu ontem. Eu vou pôr um trecho aqui da Mona Lisa Perrone dando um pito, chamando a atenção do Caio Coppola pelo modo como ele tem se comportado. Uma das pessoas. Por quê? Porque é um típico garantista de ocasião. Quando lhe interessa, ele puxa a Constituição embaixo do braço. Quando não lhe interessa, ele rasga essa Constituição em pedacinhos. Bom, eu não sou garantista nem de ocasião, tá, doutor? Me ponha fora aí da sua laia, porque eu tenho muito orgulho da minha biografia. Então você é o quê? Você é um conservador eu não faria convicto? O que você faz, você é o quê? Um autoritário? Se você não é um garantista... Isso aí de estagiários e colaboradores, é assim que funciona. Então, assim, não queira me colocar a pecha de criticar toda uma classe. Eu estou sendo muito específico nas minhas críticas, elas são democráticas, é uma pena que seus colegas se sintam ofendidinhos, mudem de profissão. Debatedores, só para pontuar,
Nós não vamos mais para o segundo tema, por causa do tempo, vocês decidem a continuidade do debate, mas algo precisa ficar muito claro. Essa frase, eu não sou da sua laia, não pode ser proferida. Estou falando isso então para você, Caio. Nós temos aqui um compromisso, nós três, de termos respeito um com o outro. Foi exatamente esse o texto que eu falei com vocês quando nós tivemos o primeiro debate. Então, para as funções de cada um, isso não interessa, o debate está colocado, que com respeito ele prossiga. Então, por favor, Augusto, sem o próximo tema e daqui a pouco os argumentos finais. Todos concordam? Concordo. Então, por favor, vamos lá. Eu falei recentemente sobre... E aqui eu não sei se era uma coisa da minha cabeça, mas para mim o jornalismo da CNN ele tinha uma áurea, né? Uma áurea assim no sentido do Walter Benjamin. Para mim isso aí acabou completamente, né? O jornalismo da CNN me parece medíocre, marrom e fedorento. Não sei. Coisa minha, eu acho, da minha cabeça. Ou é alguma cagada, literalmente, que a CNN do Brasil tá fazendo. Não sei. Fico só com dúvidas, não com certeza. Sobre isso, só sobre os ataques ad hominem que o Caio Coppola tem feito ao Augusto de Arruda Botelho, ao advogado criminalista, e isso tem se acentuado nos últimos episódios do grande debate, nos últimos quadros. Eu vejo que o ataque ad hominem ele é o último recurso de quem não tem argumento mais. Quando você já não tem mais o que defender, quando você já percebeu que você perdeu o debate, quando você já percebeu que a sua credibilidade está em jogo, você começa a atacar o seu interlocutor. Porque é importante destruir a pessoa e não os argumentos dela. Então, você contamina aquilo que ela diz. E uma coisa que o Caio tem feito agora, já tem uns dias isso na verdade, é atacar o trabalho do Augusto como advogado criminalista. Porque num dos quadros, o Augusto mencionou que ele atuou defendendo acusados da Lava Jato e que conseguiu reverter decisões. E aqui é importante a gente pensar o papel do advogado, né? O que é o advogado. Que talvez o cara não compreenda, porque ele não é ele é formado em direito, mas não é um advogado, então nunca atuou nessa área e não sabe o papel ético de um advogado. Então o Augusto foi obrigado a explicar isso para ele ontem. O que eu repito aqui é lamentável. É lamentável que você tenha um graduado em direito que não sabe qual é o papel de um advogado num Estado democrático de direito. O que o Augusto explicou? Todos nós, todos os brasileiros, temos direito a uma defesa. Sejamos culpados ou inocentes. Tenhamos cometido um crime ou não. Isso é uma conquista civilizatória também. Em algum momento houve um pacto social de que até criminosos, de que até pessoas que cometeram crimes, mesmo bárbaros às vezes, também têm o direito de uma defesa, também têm direito a um julgamento justo, também têm direito a condições carcerárias depois, penitenciárias, que vão para um local que não seja abusivo, que não sofram tortura, que não sofram qualquer tipo de tratamento indigno, desumano. É uma conquista civilizatória isso. E a gente retorna aqui... Pessoal, já tô legal. 2h03 da manhã. Agora passamos o limite do razoável aqui na nossa live. E gostaria de fazer algumas considerações finais, então, tá? Opa, não, cadê eu? Agora sim. Primeiro agradecer quem assistiu até aqui. 1h30 de live a gente está chegando. E algumas coisas eu posso levar dessa ideia da live da 00:30. Não passar de 1h de jeito nenhum. Eu acho que é esse padrão estabelecido de 1h para as lives. É o tempo que as pessoas permanecem interessadas, né? E dá para trabalhar dentro desse meu ritmo 2 vídeos. A gente pode discutir 2 vídeos aí. Acho que é bem bacana. Dá pra gente não ficar na pauta única, que é chato pra caramba. E também não chega ao ponto de ficar com pautas demais. Eu acho que 3 vídeos não ficou legal. O que eu notei, assim, desse horário? Visualização teve. Teve bastante visualização até. Mas o pessoal não ficou muito tempo. Eu acho que teve 5 ali que ficaram do início até o fim.
Mas não teve comentário. Não sei se foi algum erro, algum bug, mas não teve comentário nenhum aqui ao vivo. E a live, o legal é justamente a gente estar discutindo, né? Porque a qualidade do vídeo da live não fica tão boa, né? A gente não usa os recursos de edição, nem sequer uma musiquinha no fundo. Então, a vantagem da live é a gente estar interagindo ao vivo mesmo, né? Eu sei que depois o pessoal vai comentar e tal, mas a vantagem da live é a gente estar interagindo ao vivo, comentando ao vivo, né? Comentando ali minuto por minuto. Pô, isso que é tri da live. E que nas outras lives em outros horários teve bastante. Então eu acho que, salvo exceções, eu não vou fazer mais live não 00:30. Embora o horário que eu tô disponível aí, não vou fazer não. Eu acho que eu vou dar preferência por fazer nos horários convencionais, onde não tem tanta visualização, porque tem mais opções, né? Hoje em dia, 6 horas da tarde, tem 50 pessoas fazendo live 6 horas da tarde. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal interage mais, né? O pessoal interage mais e eu acho que a vantagem da live é a interação. Não vou pensar outros horários, tá? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Curtam, compartilhem, divulguem, comentem. Obrigado, valeu e até a próxima.